Ok. Então, relembrando aqui o que a gente viu na aula passada, um resumo muito curto do que a gente viu, se a gente assumir que a gente tem uma amostra de variáveis, que seriam uma das colunas do nosso banco de dados, um dos atributos que a gente tem lá, os valores dessas variáveis aleatórias, n desses valores, se a gente assumir que eles são independentes entre si, são simplesmente itens escolhidos ao acaso, e todos têm a mesma distribuição fundamental por trás, né, a distribuição da população, e, além disso, nessa distribuição, qualquer que seja, pode ser contínua, discreta, tanto faz, o valor esperado dessas variáveis é o mesmo, né? Porque todas têm a mesma distribuição, é esse mu aqui, que é a média populacional, o valor esperado da variável x. E elas têm uma certa variabilidade em torno desse mu, a variância aqui do xi é sigma ao quadrado. Vamos chamar o símbolo x barra n, vai ser a média aritmética dos valores que você tem na sua tabela de dados, no seu banco de dados. Nós já sabemos que esse cara aqui, ele não é igual a esse valor teórico. Se você tiver uma amostra diferente, se você pegar um conjunto de dados diferente, ou, para você ter uma ideia, você pega a sua amostra original, que tem lá 2.000 dados, quebra ele em dois subconjuntos, um de 1.000, outro de 1.000, como se fossem duas amostras diferentes que você tivesse tirado, de tamanho 1.000 cada uma, você calcula a média aritmética, muito provavelmente, praticamente com certeza, a média aritmética em cada uma dessas duas amostras de tamanho 1.000 vão ser valores diferentes. Todos esses valores devem estar em torno do mu, mas não são iguais exatamente a mu. E o nosso interesse é nessa estrutura aqui, nesse valor populacional. Esse valor de x-bar, muitas vezes, a gente vai fazer ele praticamente igual a mi, ignorar a diferença, o erro, né? Mas, em alguns casos, pode ser importante a gente saber que esse x-barra não é exatamente igual ao mu. A gente tem dois resultados que fazem com que a gente possa ficar tranquilo para usar o x-barra como uma aproximação para mu. O primeiro é um teorema limite que fala que esse x barra mu, ele vai convergir para o mu com certeza. É a lei dos grandes números. Com probabilidade 1, isso daqui converge. Então, se você for tomando uma amostra cada vez maior, esse x barra n, ele vai oscilando cada vez menos em torno do mu. Eventualmente, isso aqui deveria convergir se a amostra for grande o suficiente. Como isso aqui é uma linguagem probabilística, isso aqui do lado esquerdo aqui não é uma sequência matemática fixa, mas a gente está falando de uma variável aleatória, é sutil aqui como que, de fato, essa convergência ela se dá. Então, a gente cobriu rapidamente sobre o que a gente quer dizer com essa convergência aqui, mas a ideia intuitiva é essa. Se você for tirando uma amostra cada vez maior, esse x barra n tem que, eventualmente, convergir para o mu. O segundo resultado, talvez mais importante, é o teorema central do limite, e ele diz que se você pegar o x barra menos o mu, que vai ficando cada vez mais próximo de zero à medida que você vai aumentando o tamanho da amostra. Mas se você multiplicar por esse fator que aumenta com a amostra, que cresce com a amostra, o raiz de n, essa combinação aqui, esse valor que cresce e esse que decresce, isso daqui acaba se estabilizando e ficando um valor aleatório que converge para uma gaussiana com média zero e variância sigma 2. O sigma 2 é a variância lá da população original. Então, embora isso daqui esteja indo para zero, a gente está vendo a taxa com que isso daqui vai para zero, né? A taxa exata com que isso daqui está indo para zero. Qualquer coisa acima de raiz de n que você colocasse aqui faria com que esse negócio explodisse. Aliás, continuasse indo para zero. Qualquer coisa menor do que raiz de n faz com que isso daqui não vá para zero. Peraí. É o contrário, né, gente? É o contrário, desculpa.
Se multiplicar por menos do que raiz de n, isso daqui domina e esse negócio todo continua indo para zero todo. Se você multiplicar por alguma coisa que é maior do que raiz de n, isso daqui explode. Isso daqui vai para o infinito, isso daqui vai para zero, mas isso aqui vai mais depressa para infinito, isso explode. É o raiz de n que dá o equilíbrio perfeito, que faz com que isso daqui acabe ficando equilibrado, mas num valor aleatório, porque, afinal de contas, o x barra, você nunca pode saber exatamente se ele vai estar acima do mu, abaixo do mu, bem próximo do mu, ou um pouco mais afastado. É isso aqui que está controlando. E, no final das contas, é uma gaussiana, com essa média e essa variância. Então, esse é o teorema central do limite, e a gente vai ver agora os usos práticos desses dois resultados aqui, principalmente do teorema central do limite. Para ver essa utilização do TCL, teorema central do limite, vamos ver aqui umas manipulações muito simples que você pode fazer com essa fórmula que a gente acabou de ver, que é a seguinte, por exemplo, esse aqui foi o resultado, eu apresentei o TCL como sendo isso daqui. Se você multiplicar a raiz de n por esse outro valor que está indo para zero, esse produto ele fica estabilizado nessa quantidade aleatória que está do lado de cá. Bom, o sigma 2 que está do lado de cá, se você tem uma variável aleatória que é normal com a média zero e variância sigma 2, se você dividir por sigma essa quantidade, ela vai ficar normal com média 0 e variância 1. Você normalizou a variável. Então, eu vou pegar essa variável aqui, que tem uma variância de aproximadamente sigma 2, vou dividir pelo sigma, pelo desvio essa quantidade aqui. Quando eu faço isso aqui, eu estou padronizando essa quantidade aqui de cima. Ela estava em torno do zero, com uma variância de sigma 2, eu agora divido por sigma, então essa expressão toda, ela agora vai ficar oscilando, vai ficar próxima de uma gaussiana com média 0 e variância 1, porque eu normalizei, eu dividi o sigma aqui. Ainda outro resultado é que esse raiz de n que está multiplicando tudo aqui, eu posso passar ele aqui para o denominador. Eu estou só passando isso daqui aqui para o denominador. Então tá, dividiu. Gente, até teve uma hora aí que eu vi lá, eu não quis falar nada lá durante a prova, né, usando as expressões típicas aqui. Olha, eu estou dividindo, aí abre parênteses. Então, eu estou dividindo por todo esse fator que está entre parênteses aqui, né? Sigma é raiz de n. Então, sigma dividido por raiz de n. Então, é simplesmente reescrevendo isso que está aqui em cima. Converte para normal 0,1. Essa quantidade que está aqui entre parênteses, ela costuma, em alguns livros, em alguns softwares, em alguma documentação, eles às vezes escrevem o erro padrão. O sigma seria o desvio padrão. O sigma dividido pelo tamanho da amostra é o erro padrão do x barra. É o quanto que o x barra oscila em torno do mu, né? Bom, relembrando aqui a normal 0,1, esse aqui ficou um pouco para baixo aqui, tá, gente? Deixa eu voltar aqui. Ok. Então, a normal 0,1, só lembrando, né, ela tem uma densidade na forma de uma curva de sino, ela é centrada em zero, e a área dela está concentrada entre menos 2 e 2. Mais ou menos 95% da área está entre menos 2 e 2. Aqui são diferentes densidades, alterando a média e a variância, mas a normal 0,1, a padrão, ela tem essa densidade aqui. Se você olhar, então, bem, a maior parte da área dessa curva está entre menos 2 e 2. Né? Na verdade, fica mais ou menos 5% nas duas caudas aqui, abaixo de menos 2 fica 2,5, acima de 2 fica mais ou menos 2,5, mais ou menos. Então, tem uma terminologia aqui adicional, é que o teorema central do limite, o que é central ali no nome? O limite ou o teorema?
É o teorema. O teorema ele é central, ele está no centro dos principais resultados de probabilidade. O limite não centra nada. Tá? Não é o teorema que, não é o limite que é central. A gente tem uma linguajar, né? Assim, a gente sabe a variância do x barra n é a variância populacional dividida por n, e o erro padrão, o que é chamado erro padrão, é exatamente a raiz disso aqui, quer dizer, o desvio padrão do x barra n, que é o sigma raiz de n. Além disso, a variável aleatória x barra n, a distribuição de probabilidade dessa quantidade, ela é chamada distribuição amostral, ou sampling distribution. É o termo que a gente usa para quando a gente está falando da distribuição de uma variável aleatória, que é obtido a partir da amostra que você tem, uma combinação dos elementos da amostra. Então, vamos ver os usos do TCL. Vou pegar aqui, esses são os slides que estão até lá no site, mas eu estava olhando eles de novo, eu achei meio confusos e decidi não usar os slides desse professor aqui lá dos Estados Unidos. Mas só esse daqui, só para acertar o problema. Então, é o seguinte, uma espécie de um Centro Nacional de Estatísticas da Saúde nos Estados Unidos, eles sabem, já estudaram, né, fizeram vários levantamentos da saúde da população americana, sabe-se que o nível de colesterol de pessoas adultas de 20 a 74 anos, homens, e que vivem nos Estados Unidos, o valor médio, o valor esperado dessa quantidade, se você escolher um indivíduo ao acaso, um adulto masculino, com essa faixa de idade aqui, né, o valor que você pode esperar para o colesterol é 211 e tem um desvio padrão de 46. Imagine que, por alguma razão, até o final da aula, as coisas vão ficando mais aplicadas. Então, por enquanto, só vamos assumir que, de alguma maneira, a gente sabe que você tem, se você escolher escolher um indivíduo masculino da população americana entre 20 e 74 anos, e olhar o nível de colesterol dessa pessoa, esse nível de colesterol é um valor aleatório. Mas esse valor aleatório, ele vai oscilar em torno do 211. Esse é o valor que você pode esperar para o nível de colesterol. Quanto que ele vai oscilar em torno do 211? Bom, o desvio típico é 46. Às vezes desvia menos do que 46, às vezes desvia por mais do que 46. Mas 46 é o desvio típico. Então, a gente já sabe disso. E, por alguma razão, alguém quer coletar uma amostra de 25 indivíduos da população americana e medir o nível de colesterol dessas pessoas. Você vai falar assim, olha, para que você vai fazer isso? Você já sabe aqui em cima a distribuição do nível de colesterol na população americana, você não precisava pegar a amostra. Mas a gente vai ficar meio artificial aqui nesse início, porque eu vou, de qualquer maneira, seguir em frente e pegar uma amostra dessa população para a qual eu já sei essas informações e que eu não precisaria coletar amostras para descobrir uma coisa que eu já sei, que é o valor esperado do colesterol, os 46, mas vamos ignorar, por enquanto, essa situação meio anômala, né? E vamos seguir em frente vendo, tentando ver só o uso do TCL aqui, depois isso vai ficar mais aplicado, vai ficar mais realista a situação que a gente vai estar olhando. Então vamos imaginar que eu estou tirando uma amostra de 25 indivíduos, medindo o nível de colesterol delas. Então eu vou ter um X1, X2, X3 até X25, 25 níveis de colesterol. E a pergunta é a seguinte, eu vou calcular o X barra, a média aritmética do colesterol desses 25 indivíduos. Isso deve ser um valor próximo do 211, que é o valor esperado na população inteira. Mas não vai ser exatamente igual. Não vai ser igual, vai ter uma diferença. Porque eu estou pegando só 25 indivíduos lá, né? A lei dos grandes números diz que a amostra converge, né? À medida que eu for tirando mais e mais indivíduos, a média aritmética vai convergir para esse valor 211. Mas com 25 só, deve ter uma diferença. E a pergunta é, qual que é a probabilidade
de que esse valor amostral, baseado nos 25, a minha média aritmética, esteja bem acima do 211. Por exemplo, esteja acima de 230. Quer dizer, tem um afastamento de 19 unidades aqui em relação a 211. Quer dizer, qual é a probabilidade disso acontecer? Qual é a probabilidade do x barra, a média aritmética, ficar maior do que 230? A distribuição do colesterol nos indivíduos, para cada um dos indivíduos, não precisa ser gaussiana. A gente não precisa assumir isso. Ela tem uma distribuição contínua, nível de colesterol tem uma medição contínua, e é arbitrária. Não precisa ser gaussiana. Tá? Os XIs aqui, que é o colesterol do indivíduo I, segue uma certa distribuição que não sei qual que é. Pode ser assimétrica, pode não ser gaussiana, não tem problema. O que eu sei, o que eu vou pelo menos assumir inicialmente aqui que eu sei, é que o valor populacional desse XI, do colesterol, se eu olhasse todo mundo da população inteira, é 211. E os níveis de colesterol individuais, eles oscilam em torno desse 211, com um desvio de 46. Então, a gente está imaginando que a gente tem uma amostra de tamanho N aqui, 25 lá no caso, e com esse valor esperado e essa variância. E a pergunta é, qual que é a probabilidade de que a média aritmética desses 25 valores, ela acaba sendo diferente do 211, na verdade, qual que é a chance dela ser maior do que 230? A gente vai usar o TCL para calcular isso, para calcular essa probabilidade aqui. Como que a gente vai usar? Aqui são manipulações que depois vocês olhem com cuidado e tudo, mas são manipulações muito, muito simples, muito mesmo. A gente sabe, pelo teorema central do limite, eu vou usar o teorema, que ele diz que essa multiplicação aqui, se eu pego x barra menos mu, multiplico pelo raiz de n, isso aqui deve ser aproximadamente uma gaussiana com média zero e variância sigma 2. Ou ainda, se vocês voltarem lá alguns slides atrás, né? Se eu pegar esse x barra n e padronizar, dividir pelo sigma aqui, isso aí ficaria normal 0,1, e pegando esse raiz de n e pondo ele no denominador aqui, isso aqui tudo continua sendo, então, aproximadamente normal 0,1. E agora, para a gente responder essa pergunta aqui de cima, o truque é manipular o x barra que está aparecendo aqui dentro dessa probabilidade, até que, de alguma maneira, essa quantidade aqui, ela apareça. Porque essa quantidade que está aqui, eu sei calcular probabilidades com ela, porque essa quantidade, ela é aproximadamente normal 0,1. Então, se eu fizer aqui dentro desse evento que eu estou querendo calcular, a chance dele acontecer, se eu conseguir fazer aparecer essa expressão, eu vou conseguir calcular a probabilidade, porque eu vou usar a normal 0,1 para fazer isso. Então, eu tenho que manipular aquilo ali, mas sem alterar esse evento. Eu quero calcular a chance disso aqui acontecer, do x barra ser maior do que 230. Então, como que eu faço isso? Vamos só lembrar que eu estou pegando uma amostra de 25 elementos, o mu é 211, o sigma 2 é 46, então essas coisas aqui são conhecidas, estou assumindo que são conhecidas. Então, vou lá, vou calcular. Qual que é a probabilidade do x barra ser maior que 230? Bom, esquece aqui a probabilidade, olha só o que está dentro do parênteses. Se x barra é maior que 230, então x barra menos 211 é maior do que 230 menos 211. Só subtrair 211 dos dois lados não altera, é a mesma coisa. Qualquer amostra em que o x barra fique acima de 230 será também uma amostra em que x barra menos 211 vai ser maior que 230 menos 211. Então, os dois eventos são os mesmos, portanto, a probabilidade de um é igual à probabilidade do outro. Não alterei nada. Vou de novo fazer uma manipulação que não vai alterar nada. Eu vou dividir dos dois lados dessa igualdade por uma constante, que é o 46 raiz de n. Lembra aqui que, aqui, olha, eu estou fazendo aparecer essa expressão, menos o mu, já subtraí ali o mu, e agora eu vou dividir por sigma raiz de n. O sigma é 46, aqui, e o n, o tamanho da amostra, é 25. Então,
A probabilidade disso daqui ser maior do que 230 é a probabilidade disso dividido por 46 raiz de 25 ser maior do que isso daqui dividido por 46 raiz de 25. Bom, então a probabilidade de interesse, que é essa daqui, ela é a mesma coisa que essa probabilidade do lado de cá. Observa que o que está aqui do lado direito da desigualdade são só números, e eu posso calcular isso daqui, dá 2,065. E do lado esquerdo da desigualdade, eu posso, talvez, né, calcular o 46 dividido por raiz de n, isso aqui eu poderia calcular, mas isso aqui é um número que, em princípio, depende da amostra que eu vou tirar. E eu quero saber qual que é a chance de que eu tenha uma amostra em mãos que apareça com a média aritmética do colesterol, o colesterol médio da amostra seja maior do que 230, que é bem maior do que o valor esperado na população toda. Então, qual que é a chance dessa? Mas aí a gente já sabe, essa expressão que eu fiz aparecer aqui, manipulei até ela aparecer, essa expressão tem essa distribuição de probabilidade, uma normal 0,1. Então, eu estou perguntando qual que é a probabilidade de uma variável aleatória normal 0,1, gaussiana padrão, ser maior do que 2,065. Olha, se a gente voltar lá no... Aqui, ó, no normal 0,1, está aqui a normal 0,1. 2,065 é um pouquinho maior que 2 aqui. Qual que é a probabilidade dessa gaussiana normal 0,1 ser maior do que 2,065? Quer dizer, é essa areazinha acima do valor 2,065. Isso aqui dá mais ou menos, um pouco menos do que 2,5%. Deve dar alguma coisa como 2,3%, 2,2%. Vamos ver quanto que é exatamente. Então, eu quero calcular essa probabilidade, a probabilidade disso aqui acontecer, a probabilidade disso. Agora, isso daqui, toda essa expressão, então, é aproximadamente uma gaussiana normal 0,1. Eu vou representar como Z, a normal 0,1. Z é uma variável normal 0,1. E você pode usar o R ou o Python para calcular a chance de uma normal 0,1 ficar maior do que esse valor 2,065. E está aqui. Na verdade, é menos do que 2%. É 1,9% aqui. Então, essa é a probabilidade de você, com uma amostra de tamanho 25, ficar com um valor, a média amostral, igual a 230, que é um valor bem acima da média populacional. Então, a chance de você, ao oferecer o x-barra como uma estimativa para o valor mu da população, a chance de que ele erre por um valor maior até do que 230 é pequena, é 2% apenas, não é muito grande. Aqui está outro exemplo típico, agora sim a gente vai começar a ser um pouco mais realista. Vamos imaginar que é a mesma situação de antes, mas eu não sei quem é o valor do mu, a média populacional, o colesterol médio da população. O que eu quero é exatamente ter uma ideia de quem é esse cara aqui, de quem é esse mu. E vamos assumir, por enquanto, uma hipótese completamente irrealista, que o sigma populacional é conhecido, e ele é igual ao valor que a gente tinha antes, que é 46. Isso aqui é meio irrealista, porque se você não tem ideia de quem é a média populacional, você vai ter uma ideia de quem é o desvio populacional? Se você não sabe em torno de que valor os colesteróis dos indivíduos dessa população estão oscilando, você vai ter uma ideia boa de... Você não sabe em torno de que eles estão oscilando, mas você tem uma ideia de qual que é o tamanho típico do desvio que eles têm em torno desse valor que você não conhece? É irrealista, né? Mas vamos continuar fazendo os cálculos como se a gente soubesse quem é esse cara e vamos ver no final o que a gente pode fazer, porque de fato a gente não vai saber quem é esse cara aqui, esse sigma. Então, a minha situação agora, um pouco diferente de antes, é que eu tenho as variáveis, elas são independentes, identicamente distribuídas, existe uma média populacional, só que ela não é mais 211, é um valor mu que eu não sei quem é.
e tem uma certa variância que eu vou fazer de conta que eu sei que, o valor que é, e que é 46, o valor do sigma. E o que eu vou fazer? Eu vou tirar uma amostra e eu vou usar o x barra como uma aproximação para esse valor do mu. Afinal de contas, a lei dos grandes números me diz que se a amostra pelo menos não for muito pequena, esse x barra deve, como ele converge para o mu, eu espero que ele já esteja próximo do mu, então é uma boa estimativa usar esse cara. Mas você sabe que ele, mesmo sendo uma estimativa, ele não é igual. Devem ser próximos, mas não é exatamente igual. Então, em vez de simplesmente usar o x barra e ignorar o fato de que, na verdade, você pode estar cometendo um erro ao usar esse x barra, a gente vai fornecer um intervalo centrado nesse x barra da forma x barra menos um dzinho e x barra mais um dzinho. Então, eu vou somar e subtrair um x barra, vou usar esse intervalo como sendo um intervalo que deveria cobrir o valor do mu, o valor verdadeiro desse parâmetro, dessa quantidade populacional que eu não sei. Então, esse intervalo que eu vou fornecer, esse dzinho que está aparecendo aqui, é o que às vezes as pessoas chamam de margem de erro. É um valor positivo que leva em conta o fato de que você está usando uma amostra para tentar ter uma aproximação para um valor teórico que não muda qualquer que seja a amostra que você está usando. Ele leva em conta que esse valor do x barra é só uma aproximação para esse valor do mu. Ele leva em conta o fato de que se você tirasse uma segunda amostra dessa mesma população, nas mesmas condições, provavelmente você vai ter um valor de média aritmética diferente. Então, qual que é o valor que você deveria usar para estimar o mu? Em vez de simplesmente usar o x barra, você vai dar esse valor dzinho adicional aqui como uma maneira de tentar cobrir o verdadeiro valor do mu. E como é que você estabelece um valor para esse dzinho? Usando o teorema central do limite. A ideia... Cadê aqui? Peraí. Aqui. A ideia é usar o TCL. Estou relembrando aqui o TCL, vocês lembram? O x barra menos mu vai para zero, mas o raiz de n cresce. Multiplicando essas duas coisas, isso estabiliza no normal zero, sigma 2. Isso é a mesma coisa que dizer que se você passar o raiz de n para o outro lado aqui, né, é como se o x barra n, x barra menos mu, desculpe, o x barra menos mu, essa diferença, ela é aproximadamente normal com média zero e variância sigma 2 dividido por n, porque eu passei o raiz de n para o outro lado aqui, né, dividindo. Ou a mesma coisa, que se essa diferença aqui ela é aproximadamente zero, o x barra, ele oscila em torno do mu e com essa variabilidade aqui. Então, o x barra oscila em torno do mu de uma maneira gaussiana e o tamanho médio do desvio é sigma raiz de n. O que eu quero? Eu quero encontrar um intervalo, x barra mais ou menos d, que cubra o verdadeiro valor do mu, mas esse valor do mu ele é desconhecido, né? Como é que eu já sei o seguinte, eu posso, se eu pegar aqui o dzinho, e colocar um valor absurdamente grande, muito, muito, muito grande, que evidentemente é muito grande, o que acontece? Você vai cobrir com certeza o verdadeiro valor do mu, mas vai ser um intervalo inútil, porque é um intervalo absurdamente grande. Por outro lado, se você arbitrariamente chegar aqui e escolher um d muito pequeno, você vai ter um intervalozinho que pode não estar cobrindo o mu quase nunca. Então, a gente precisa de um pouquinho mais de teoria aqui para definir como é que isso aqui tem que ser calculado. E a ideia... Então, a ideia é calibrar o cálculo desse dzinho de modo que ele seja pequeno, mas que tenha uma boa garantia para cobrir o mu. Então, eu vou começar fixando essa garantia, uma garantia probabilística para cobrir o mu, 0,95 ou 95%. Essa garantia, ela também é chamada, às vezes não, né? Na maioria das vezes, de confiança. A confiança que a gente vai ter na cobertura do intervalo, de que o intervalo cobre o valor do mu.
O que é isso assim, em termos mais formais? A gente quer achar aquela quantidade Dzinho de maneira que a probabilidade de que o mu, o verdadeiro valor, que eu não tenho ideia de quanto que é, esse valor mu não é aleatório, não, é um valor fixo, né? É o valor populacional. Mas que esse valor mu caia, pertença ao intervalo aleatório, esse intervalo é aleatório, porque o x barra está aqui, que é amostral, que depende da amostra. Então, esse intervalo é que tem chance ou não de cobrir o valor mu. Mu está paradinho, está fixo lá. Então, esse intervalo aqui, dependendo do x barra, ele pode ou não cobrir o mu. E esse intervalo, que tem comprimento d para cada lado, comprimento 2d, eu quero que esse intervalo cubra com uma alta probabilidade esse mu. Essa probabilidade alta aqui eu vou colocar como 0,95, que é uma escolha muito tradicional. Daqui a pouco a gente vai ver, se você quiser aumentar isso daqui, o que você tem que fazer. Então, a ideia é que eu quero obter um Dzinho de tal maneira que esse intervalo ele cubra o verdadeiro valor do mu com uma probabilidade de 0,95. Olha, se tem uma probabilidade 95 de cobrir, isso significa que, às vezes, ele não cobre, não é isso? É. Então, ou ele cobre, ou ele não cobre o valor de μ. Se ele cobre com probabilidade 95%, a chance dele não cobrir o verdadeiro valor do mu vai ser 5%, ou 0,05. Se você achar que 0,05 é muito, quer dizer, você não gostaria, você gostaria de ter mais confiança, você gostaria de ter mais garantia de que o intervalo vai cobrir. Você pode fazer isso, você pode chegar aqui e aumentar isso aqui para 0,99, mas aí você vai ter que recalcular o Dzinho, e a gente vai ver que o D vai aumentar, então o intervalo vai ficar mais largo, significando que vai ter um custo, né, para você, ao aumentar essa garantia. Mas a gente já volta na ideia de trocar esse 0,95 aqui por outro valor. Daqui a pouquinho a gente fala disso. Vamos continuar o cálculo aqui, supondo que eu estou fixando aqui essa garantia em 0,95, eu então quero isso. Eu quero um Dzinho que seja um D pequeno, mas que tenha essa garantia de 95% de cobrir o mu. Como é que eu escolho esse Dzinho? Então, mu pertencer a isso daqui, você vê, agora que é só manipulação algébrica, não tem de conjuntos, de intervalos, é coisa... Olha só, isso mu está dentro desse intervalo, se e só se a diferença de mu para x barra em valor absoluto for menor do que Dzinho. Não é isso? Assim, se o mu está dentro desse intervalo e o x barra é o centro do intervalo, significa que a distância do mu até esse centro do intervalo, que é o x barra, é isso aqui, ó, essa distância, ela tem que ser menor do que o comprimento do intervalo, que é Dzinho. Ou, de outra maneira, significa que a diferença mu menos x barra, tanto faz x barra menos mu, ou mu menos x barra, isso aqui tem que estar entre menos d e d. Se você passa agora o x barra para os dois lados aqui da desigualdade, ou soma x barra tudo aqui, isso aqui, essa da linha aqui de cima, é a mesma coisa que dizer que o mu está entre x barra menos d e x barra mais d. É a mesma coisa que dizer que o mu está dentro desse intervalo aqui. Ok. Quem é o d, então? A gente vai querer um d de forma que a probabilidade do mu pertencer a esse intervalo seja 0,95. Ou, do jeito que a gente escreveu aqui em cima, essa condição aqui, esse evento, o mu está dentro desse intervalo, se e só se o mu está entre esses dois valores aqui, o x barra menos d e o x barra mais d. Eu quero, então, um Dzinho de tal maneira que essa probabilidade seja 0,95, que isso aconteça com probabilidade 0,95. Ora, o que eu vou fazer é dar um jeito de fazer aparecer aquela quantidade que vocês já sabem que vai ser gaussiana, normal 0,1 e tal. Então, eu vou voltar aqui. Pelo TCL, pelo Teorema Central do Limite, eu sei que isso daqui dividido por sigma raiz de n, veja que não é Dzinho aqui não, tá? É o x barra menos mu, e o x barra está oscilando em torno do mu. Eu não sei quem é o mu,
mas ele oscila em torno do mu. Isso aqui, devidamente dividido, tem é aleatório essa quantidade e vai ter uma distribuição gaussiana normal 0,1. Está aqui a densidade da normal 0,1. Ora, se você olhar aqui, 95% é mais ou menos 2, menos 2 e 2, está entre 2 e menos 2. Então, essa quantidade, uma normal 0,1, ela, entre menos 2 e 2, ela tem uma chance de 0,95. Na verdade, o valor exato não é 2, é 1,96. Bem próximo de 2, né, gente? Bem próximo. Isso o desenho aqui com 2, mas é muito próximo, de menos 2, menos 2 e 2. Então, uma gaussiana padrão, normal 0,1, isso aqui não tem nada a ver com a amostra, com a população, com colesterol, nada. É um teorema de probabilidade, resultado de probabilidade. Uma gaussiana, normal 0,1, que tem essa densidade aqui, a chance dela estar entre menos 2 e 2 é 0,95. Ora, o que a gente viu é que essa quantidade aqui, agora sim, isso aqui está tudo associado com a amostragem que a gente está fazendo, com a população, etc. Essa quantidade, qualquer que seja a variável que a gente está olhando, tanto faz o que é o x, a distribuição do x, se ele é discreto, contínuo, se ele é assim, assado, tanto faz, quanto você pegar essa média aritmética aqui, essa quantidade aleatória que vai aparecer, tem uma distribuição que é aproximadamente normal 0,1. Então, isso significa que essa quantidade que está aqui, que é aproximadamente normal 0,1, a chance desse número, desse resultado aleatório, estar entre menos 2 e mais 2, é aproximadamente 0,95. E agora eu vou manipular um pouquinho isso daqui. Eu vou pegar isso aqui que está no denominador e passar multiplicando aqui para os dois lados. Então, eu passo esse raiz de n aqui para os dois lados, significa que o numerador, x barra menos mu, está entre esses dois valores com probabilidade aproximadamente igual a 0,95. Faço uma última manipulação. Essa diferença está entre esses dois limites se e só se o mu estiver dentro desses outros dois limites aqui. Estiver entre o x barra menos essa quantidade aqui e o x barra mais essa quantidade. É muito importante vocês reverem esses passos aqui, eles são muito simples, mas é importante vocês reverem. Nesses passos, você ignora essa probabilidade, a gente está simplesmente manipulando o que está dentro do parênteses aqui. E manipulando como números mesmo, não é como quantidades aleatórias, nem nada disso. Então, observa o que a gente concluiu. Isso aqui eu estou repetindo. Estou repetindo o que a gente acabou de encontrar ali no slide anterior. Estou repetindo essa última linha aqui. O que nós estamos encontrando? Que a probabilidade do mu cair dentro de um intervalo que é o x barra menos um dzinho, o valor d, e o x barra mais um dzinho, o mesmo dzinho, a probabilidade do mu cair aqui dentro é 0,95. Pronto. A gente descobriu, então, que esse intervalo aleatório que você constrói com a sua amostra, o x barra menos essa quantidade e o x barra mais essa quantidade, esse intervalo, ele cobre o mu com uma probabilidade grande, com uma garantia grande. Observa que o cálculo desse intervalo, ele depende da gente ter conhecer, né, ser capaz de ter o valor do sigma aqui, aquele desvio padrão da população, que é uma suposição não muito razoável, né, na maioria das vezes. Mas a gente já vai ver o que a gente vai fazer acerca disso. Antes de falar sobre isso daqui, o fato... Oi? Só uma dúvida sobre o mu, né? O senhor falou que a média, o mu é fixo, né? Que é um número. Certo. E aí agora ele ficou parecendo que é uma variável aleatória, né? Porque... Pois é, mas não é. O que é aleatório aqui é o x barra. A única coisa aleatória é o x barra. Você pode imaginar o sigma fixo, né? E você vai lá e tira uma amostra. Aí você tem uma média aritmética. Soma e subtrai essa quantidade
Porque observa que essa quantidade aqui não vai mudar com a amostra, tá vendo? Essa quantidade é a mesma. Então, você soma e subtrai alguma coisa. E você pergunta, cobrir o valor do mu? Bom, algumas vezes você vai cobrir, algumas vezes não. Quantas vezes você vai cobrir? Bom, 95%. 95% das vezes você vai cobrir. O mu está fixo, está paradinho lá. O que está oscilando, o que muda, é a amostra, o conjunto de indivíduos particulares que você pegou, os 25 indivíduos, N indivíduos, e aí esse x barra, ele muda. Ele às vezes fica mais distante do mu, às vezes fica mais próximo. Se ele ficar muito distante, pode ser que esse intervalo aqui não consiga cobrir o mu. Eu entendi. A gente não sabe o valor de mu, mas ele é fixo e tem 95% de chance de estar dentro desse intervalo. Exatamente. Tá, obrigado. Vamos supor que esse 95 seja uma garantia pequena. O seu problema é um problema que exige muito mais garantia. Você necessariamente precisa ter um intervalo que cubra o valor do mu, mas com uma garantia maior do que 95. Por que não pegar, por exemplo, 0,99? Pode, você pode fazer isso, não tem problema. O que acontece é que essa constante aqui, que é o 1,96, que era praticamente o 2, né? Ela vai ter que ser trocada para 2,58. Por quê? Bom, é só a gente lembrar onde que entrou essa 1,96. Vamos voltar aqui no passado, né? Onde que ela entrou, onde que ela apareceu. Aqui. Ela apareceu aqui. Esse 1,96, tá aqui, ó, ela veio daqui desse ponto aqui. Essa foi a primeira vez que ele apareceu. 1,96 a chance de uma normal 0,1 estar entre esses dois valores é 0,95. Então, se você trocar essa garantia aqui, se você vai querer agora uma garantia não de 95%, mas de 99%, você tem que escolher outros dois intervalos maiores, né, do que 2, do que 1,96. Você tem que afastar um pouco mais aqui, porque não é mais 95 que você quer da área. Você tem que pegar 99, ó. 99 é um valor que dá, na verdade, aqui é mais, entre menos 3 e 3 é mais do que 99. O valor exato para 99 está, na verdade, entre menos 2 e menos 6, está entre 2 e 3. E o valor exato é aquele que a gente viu ali. Opa. Cadê? Aqui. É 2,6. É um pouco maior, né? Tá entre 2 e 3. Então, se você quiser mais garantias, você pode ter, não tem problema, mas o intervalo vai acabar sendo maior. O intervalo que você vai oferecer como sendo o intervalo que cobre. E aí, né? Então, garantia, ter mais garantia tem um custo no sentido de oferecer um intervalo menos, mais largo do que aquele que você com 95. Bom, tudo isso depende, esse comprimento desse intervalo aqui, vocês estão vendo, depende do raiz de n, o tamanho da amostra que você está usando. Depende do sigma também, a gente já vai falar sobre esse sigma daqui a pouquinho, mas depende aqui do raiz de n. Vamos supor que você, ao calcular esse intervalo aqui, você vê que se você conhecer o sigma, você pode calcular essa quantidade aqui, o comprimento do intervalo, antes mesmo de fazer o cálculo, né, do intervalo, antes de tirar a amostra, que é 1,96 vezes o sigma, que é conhecido, vezes dividido por raiz de n. Vamos supor que quando a gente calculou com 25 o nosso tamanho de amostra, a gente falou, não, o intervalo vai ficar muito grande, é um intervalo de tamanho 20. Então, eu vou oferecer um intervalo aqui, x barra, mais ou menos 20. Essa quantidade aqui ficou igual a 20 quando eu uso um tamanho de amostra de 25. Então, a ideia agora é a seguinte, não, eu não quero um intervalo tão grande, 20 para cada lado. Eu quero um intervalo mais curto. Eu quero que o comprimento aqui para cada lado seja 10, só apenas 10. Que o mu esteja dentro do intervalo, que se afaste, então, a diferença do x barra para o mu não seja maior do que 10, com uma garantia grande. Então, como que eu posso fazer isso? É fácil, né? Aqui o tamanho da amostra,
Se eu quiser que o comprimento do intervalo, aliás, não é um comprimento total, é para cada lado, tá, gente? Assim, o comprimento aqui seria 20, né? 10 para cada lado. Então, eu quero um intervalo que tenha aquele Dzinho que eu estou somando para cada lado igual a 10. É isso que eu quero. Eu não quero ter um intervalo mais largo do que isso. Eu quero um intervalo desse tamanho. Bom, você pode obter isso, mas você vai ter que alterar uma dessas quantidades aqui, o sigma. Mas o sigma você não altera, porque é o desvio padrão lá da população. É como os colesteróis estão oscilando em torno da média populacional. Isso aqui você não tem hábito, você não pode mexer nisso. Mas você pode mexer aqui no raiz de N. Você pode fazer uma amostra maior para que o comprimento seja igual a 10, porque 25 não funcionou. Então, a fórmula, agora isolando o N, né, você passa aqui para o outro lado, etc., é simplesmente isso daqui. Esse é o N que você precisa ter. Então, esse é o tamanho da amostra que você precisa para obter um intervalo de confiança de 95%, de que esse intervalo vai estar cobrindo o verdadeiro valor do parâmetro mu, que você não conhece, qualquer que seja a amostra que você está tirando. Mas, na verdade, ele está te dando garantia de que isso vai acontecer, essa cobertura, com uma probabilidade de 95%. Se você não estiver satisfeito com 95, você pode escolher um valor maior, mas aí observa, o N vai aumentar, porque aí o 1,96 vai ter que ser substituído por aquele valor que a gente viu antes, o 2,6. Então, onde antes aqui era 1,96, vai aparecer 2,6 ao quadrado, né? 2,6 ao quadrado. Então, o N aumenta, o tamanho da amostra vai aumentar, para você ter mais garantia de que esse intervalo de comprimento 10 está lá dentro. Então, essas fórmulas que vocês estão vendo aqui, essa fórmula amarra tudo. Ela está dizendo, olha, esse aqui é o intervalo, essa daqui é a probabilidade, a garantia, a confiança que esse intervalo tem. Esse 1,96 está amarrado com essa confiança. Se você trocar a confiança, esse 1,96 também tem que trocar. E, além disso, ele depende de duas coisas, o comprimento desse intervalo, o quão confiante você vai estar. Depende do tamanho da amostra, quanto maior a amostra, mais curto é o intervalo, porque é dividido por raiz de N. Ele cai, esse intervalo, o comprimento dele cai não proporcionalmente a N, mas proporcionalmente à raiz de N. Então, depois de um certo valor, ele começa a cair mais devagar, né? Além disso, ele depende também do sigma. Então, se a variabilidade da população for muito grande, esse intervalo tende a ser maior também. Então, quanto maior o sigma, maior vai ser o comprimento desse intervalo. E agora, o problema é que todos esses cálculos que a gente viu até agora, eu fiz supondo que a gente sabia qual era o valor do sigma, o valor da população. Mas se a gente está incerto sobre o valor do mu, e a gente está querendo tirar uma amostra para estimar o mu, como é que você vai conhecer o sigma, que é a variabilidade da população, dos valores populacionais, né? E em torno desse mu desconhecido, você vai querer me dizer que você conhece esse sigma quando você não conhece o mu? Ó, tá brincando, né? Então, quais são as soluções que a gente tem para essa situação? A primeira delas é uma situação meio grosseira, meio curta e grossa. Ela faz o seguinte, eu vou pegar um valor chutado para esse sigma, mas um valor que eu sei que é maior do que o próprio valor sigma. Quer dizer, eu vou tentar chutar um valor, mas chutar para cima, esse valor do sigma. Quanto mais próximo do sigma, melhor, vocês vão ver aqui. Mas a ideia é essa daqui, de que eu tentar colocar alguma coisa ali que eu possa ter tranquilidade de que o sigma deve ser maior do que aquilo, menor do que esse valor que eu vou colocar. Então, como é que é o argumento aqui? Como é que é o raciocínio? É o seguinte, olha, nós deduzimos, usando o teorema central do limite, que o mu, ele vai estar dentro desse intervalo aqui, se eu soubesse quem era o valor do sigma, né? Ele vai estar dentro desse intervalo com uma probabilidade que é aproximadamente 0,95. Bom, eu agora vou pegar um chute, que é um mzão, maior do que o sigma. Um valor que eu vou chutar, que de alguma maneira vai ser soprado no ouvido, e que é maior do que o sigma. Olha, se esse evento aqui acontece,
Se o mu é coberto por esse intervalo, com esse sigma, com certeza o mu vai ser coberto por esse outro intervalo aqui que está centrado no mesmo x barra e que é maior do que o anterior. Porque o mzão é maior do que o sigma. Então, se você tinha uma chance 95% de cobrir o valor do mu, quando você calculava o intervalo desse jeito que está aqui com o sigma, você tem uma probabilidade agora maior até do que 0,95 de cobrir o valor do mu se você usar esse mzão, que é o chute grosseiro que você pode estar jogando. Claro, você vai estar com um intervalo maior do que ele precisaria ser, se você soubesse o valor do sigma. Mas, pelo menos, é um intervalo que te dá essa garantia aqui. Se você puder ter uma segurança, uma tranquilidade de que esse mzão, ele deve ser, não é menor do que o sigma, você pode ter a tranquilidade de que esse intervalo que você vai calcular usando esse chute mzão, ele vai ter uma cobertura maior do que 0,95. Saber um valor aproximado por sigma pode ser difícil, mas encontrar um valor mzão que você fala, olha, eu não sei exatamente quanto é o valor do sigma, mas ele não pode ser menor do que esse valor assim. Dependendo, né, do contexto, do domínio, pode ser que você consiga um m satisfatório para colocar aqui. Se você tiver esse m satisfatório, ótimo, use essa solução grosseira que está aqui. E se você não tiver, você não conseguir isso de maneira nenhuma? Bom, tem duas maneiras de olhar para esse problema agora, onde o sigma é desconhecido. Ou, na verdade, tem dois problemas para serem resolvidos. O primeiro é o seguinte, é calcular o intervalo de confiança. Aquele intervalo que estava dado aqui, ó, dado por essa expressão. Eu não estou interessado em obter um tamanho de amostra nesse momento. Eu já tenho um tamanho de amostra. Como que esse tamanho de amostra foi obtido? Bom, muitas vezes, na verdade, na minha prática, nos meus trabalhos de consultoria e tudo mais, na maioria das vezes, esse N, ele é determinado pelos recursos que você tem. Você quer ter o máximo de informação possível e, geralmente, lá na empresa, esse N foi fixado pelo tempo disponível que você tem para coletar os dados, pelo número de pessoas que estão envolvidas no trabalho, pelo valor de dinheiro que pode ter essa coleta, se ela for uma coleta que exige perfuração, que exige máquinas, que exige destruição de itens, etc., para medir. O tempo, se esse N aqui é o número de pacientes com câncer que você vai olhar, muitas vezes você fala, olha, pega todos os pacientes que estão aí no hospital e que já não são muitos, já são aí 253 nesses últimos 3 anos, mas é isso, é esse N aí que a gente vai usar. Então, na maioria das vezes, muitas vezes, esse N ele é determinado de maneira externa, de maneira exógena, pelos recursos que você tem. Então, ao invés de estabelecer o N mínimo que garanta um intervalo com margem desejada, a gente simplesmente usa todos os recursos que a gente tem para extrair uma amostra e seja o que Deus quiser daí para frente. Então, vamos tratar primeiro desse problema. Em seguida eu vou falar, não, mas e se eu insistir e querer realmente ter uma ideia de quem que deveria ser um N mínimo para ter uma... Então tá. Então esse outro problema a gente vê daqui a pouco. Vamos, por enquanto, considerar isso aqui, que provavelmente cobre 95% dos problemas práticos que a gente tem. A gente vai considerar essa situação em que o N já está determinado. Então, o intervalo que você construiria é esse que está aqui. Se você soubesse o sigma. Mas você não sabe o sigma. Então, o que você faz? Você substitui esse sigma que está aparecendo aqui pelo S. Quem é o S? O S é o desvio padrão amostral. Você calcula com a sua amostra. Você soma para cada indivíduo da sua amostra, menos a média aritmética, que não é o mu, que é só uma aproximação para o mu, divide por n-1 e tira a raiz quadrada. Às vezes isso aqui aparece dividido por n, às vezes n-1, tá, gente? Na prática, não. Se a amostra é razoavelmente grande, tanto faz o que você usa. Então, você substitui esse sigma pelo S aqui, onde o S é esse desvio padrão amostral. Ao fazer isso, você pode falar assim, ué, mas espera aí,
calma aí, o x barra não era igual ao mu, o valor populacional, e até eu estou fazendo esse cálculo aqui desse intervalo e tal, para tentar cobrir o verdadeiro valor do mu, exatamente porque o x barra não é igual ao mu. Se o x barra não é igual ao mu, esse desvio padrão amostral aqui, baseado na minha amostra, esse S que está sendo calculado, que é dado por essa fórmula, esse S também não é igual ao sigma, que é o populacional. Então, por que eu posso substituir isso aqui e eu dizer que esse intervalo continua tendo a garantia de 95% para cobrir o verdadeiro valor mu do parâmetro, onde aqui eu não preciso conhecer o sigma populacional? Bom, a razão, se o slide decidir passar, a razão, embora o S seja diferente do sigma, a gente está introduzindo mais incerteza, então, mais erros amostrais naquela fórmula ali, mais a aproximação do TCL e o intervalo, aquele intervalo com S, ainda, você pode supor que ele tem ainda garantia. Supor não, você pode assumir, você pode usar ele como tendo uma garantia de 0,95. Existe uma história rica por trás disso aqui, que eu não vou ter tempo de cobrir, mas essa história está nos primórdios da estatística, está lá em 1910, 1920, quando aparece esse cara. Isso aqui é um pseudônimo de um cara que trabalhava nas indústrias de cerveja lá da Inglaterra, e ele que faz o primeiro estudo do que aconteceria se eu tivesse fazendo essa substituição aqui, e ele observa que quando esse N é muito pequeno, e era exatamente o caso que ele tinha na cervejaria dele, ele fazia amostras de cerveja e essas amostras lá com as leveduras, com essas coisas que ele fazia, esse N em geral era muito pequeno, era alguma coisa como 10, 12, 13. Aí nesses casos, essa substituição, como esse S é baseado também numa amostra muito pequena, esse intervalo aqui, ele não tinha confiança de 95%. Ele tinha uma confiança menor do que 95%, por causa dessa incerteza que foi introduzida. E esse cara faz um estudo fantástico matemático para encontrar exatamente o que ele teria que colocar ali, qual que deveria ser a garantia exata desse intervalo com o S. Ele consegue fazer isso e encontra uma distribuição chamada distribuição T de student, Tzinho de tatu. E esse é o primeiro passo, é quando a estatística pela primeira vez fica realmente como uma teoria matemática fantástica. Depois vem o Fischer fazendo um monte de coisas, etc, etc, etc. Mas o que acontece é que, então, estudos posteriores que foram sendo feitos mostraram que quando o tamanho da amostra é grande, não é tão pequena quanto as amostras que o estudante tinha, isso aqui devia ser uma setinha, tá, gente? É uma setinha. Então, você pode ignorar a substituição. O que é o N grande? O N grande é, na prática, se o N for maior do que 50, costuma estar completamente ok. Ou seja, aqui, ó, esse intervalo, se o tamanho da sua amostra, que foi determinado pelos recursos que você tem, se essa amostra que você está usando aqui, ela tem um tamanho maior do que 50, que vai ser boa parte das situações práticas que a gente vai ter, o fato de você ter substituído esse sigma pelo S aqui pode ser ignorado. Você vai encontrar a mesma cobertura. É fantástico isso. É muito incrível que você tenha conseguido fazer todo esse estudo teórico para descobrir isso. Então, na prática, a gente costuma... quando eu estou falando aqui de maneira assim, meio mais cuidadosa, costuma estar ok e tal, você vai falar, mas como assim, não é ok? Posso ignorar ou não posso? Quando que eu posso? Quando que eu não posso? A história é a seguinte, na prática a gente ignora assim, o fato de que está sendo feita a substituição. A gente usa, quando o N é maior do que 50, a gente usa aquelas fórmulas que a gente viu antes, usando o S no lugar do sigma. E a razão é que os casos em que ela não funciona, assim, que você não pode ignorar, mesmo com a amostra grande, são casos raros, são casos mais absurdos, assim, quase matemáticos. Você consegue facilmente bolar exemplos matemáticos mostrando que você não deveria ignorar essa substituição que está sendo feita aqui. Mas
Isso acontece na prática poucas vezes. Na maioria das vezes, na imensa maioria dos casos práticos, a gente pode esquecer isso aqui, que a gente está fazendo essa substituição. Então, nesse momento, se você só está aprendendo isso aqui, você siga meu conselho, faça como o resto do mundo. Foram feitos estudos já bem teóricos, bem interessantes, mostrando que na imensa maioria das vezes, você pode ignorar completamente. Quando exatamente a gente não pode ignorar? Quando você tem distribuições com caudas muito pesadas, distribuições power law, distribuições como a distribuição de Pareto, que a gente viu algumas vezes aqui no curso. Esse tipo de distribuição, aí essa aproximação aqui quebra. São distribuições em que há convergências do teorema central do limite, outras acontecem de maneira muito lenta, ou às vezes nem acontece, porque a distribuição às vezes não tem variância, são cálculos mais sutis, mais teóricos, que eu não vou cobrir nesse curso. E no caso do cálculo de N, porque eu estou falando aqui que o tamanho da amostra está determinado, você substitui pelo S e segue em frente. E no caso em que você insiste em ter um cálculo de N? Bom, como é que a gente faz nesse caso? Porque o cálculo do N, se você lembrar aqui atrás, ele está aqui, ó, o cálculo do N mínimo que você deveria ter para ter 95% e ter um comprimento de tamanho 10, se não for 10, você substitui aqui pelo que você quer, você precisava do cálculo do sigma. Olha, se você nem tem amostra nenhuma ainda, como é que você vai pôr um S aqui? Porque o S depende da amostra. Você não pode simplesmente substituir o S, porque você não tem nenhum N, você nem coletou a amostra ainda, você está exatamente querendo saber quantos que você coleta. Então, em geral, o que as pessoas fazem, nesse caso, é o seguinte, você força uma amostra inicial de tamanho 50, por exemplo. Ah, não, eu não consigo nem ter 50. Olha, meu amigo, se você não tem dinheiro para tirar nem 50, use os recursos que você tem para calcular uma amostra com o tamanho que você tem e depois você vê o que vai acontecer aqui com o seu intervalo. Ele talvez fique grande, ele talvez não fique pequeno, né? Porque o intervalo decresce com o N. Mas, tendo recursos, você pega uma amostra de pelo menos 50 ou 100 e obtém um S a partir dessa amostra. Aí, com esse S, você pode jogar nessa fórmula aqui para, então, ter uma ideia de quanto que deveria ser o N mínimo que você deveria ter para ter um comprimento, às vezes. Às vezes, esse S é um S que te dá um erro mais grande um pouco. Mas, com esse cálculo aqui agora, com esse S que você calculou, você pode ter colocar uma precisão grande aqui nesse 10, colocar um tamanho de intervalo bem pequenininho aqui, para calcular, então, o N, que talvez seja muito maior do que 50, a partir dessa fórmula, para você estimar o mu com bastante precisão, em vez de usar só a amostra pequenininha de tamanho 50 que você pegou no início. Então, pessoal, isso é o uso prático, simples, do teorema central do limite. E eu vou parar por aqui. Esses slides eu acabei de fazer, então eles não estão lá na página do curso. Eu vou colocar ela logo em seguida. Devo colocar até antes de 2 horas da tarde, porque eu entro imediatamente aqui em outra reunião e não posso fazer isso aqui agora. Mas é isso. Aqui, então, a gente está terminando o nosso curso. Eu espero que o curso tenha sido útil para você. Espero que você tenha gostado. Eu fiquei insatisfeito várias vezes com o curso, então se você ficou insatisfeito, just join the club. Bem-vindo ao clube. Eu espero que tenha sido útil. E se foi, eventualmente a gente deve ter um segundo curso, não nesse próximo semestre. Eu vou precisar, realmente eu prefiro não assumir um compromisso e dar outro curso igual esse que eu dei, muito ruim. Eu provavelmente, dentro pulando esse próximo semestre, no seguinte, eu devo fazer a continuação desse curso. Então, se você ainda estiver por aí e quiser ver o curso, ou como eletiva, ou como optativa, ou seja lá de que maneira for, será bem-vindo. Então é isso, pessoal. Sábado, no mesmo esquema de sempre, a gente volta com a prova para vocês fazerem. E é isso, então. Professor, posso aproveitar os últimos segundos aí do curso?
Claro. Eu fiquei pensando, por exemplo, no caso da incerteza da medida, né? Vamos supor que tem uma máquina muito velha lá para medir os valores de colesterol. Onde que essa incerteza entraria nessa análise aí dessa barra, né? Dessa definição? Esse é um bom ponto. Quando a gente falou ali daquele sigma, que é o XI, né, seria a medida de colesterol do indivíduo. Então, o que você tem, na verdade, é um XI mais um epsilon, um errozinho, né? Então, a medida real que você faz não é o nível de colesterol exato do indivíduo, é o nível de colesterol do indivíduo mais um pequeno erro. E aí, esse pequeno erro deve ser, às vezes, positivo, às vezes negativo, né? Se a máquina não tiver um viés, né? Vamos supor que ela não tenha, mas se ela tiver, teria um viés também. Então, a variância total é a variância da população, sigma 2, mais a variância desse erro adicional da máquina que você tem. Não dá tempo da gente ver, não é um problema difícil de ser resolvido, de maneira nenhuma, é tranquilo, mas não dá para cobrir aqui. Mas a gente faz o que a gente chama de análise da variância, análise no sentido de decomposição, né, de decompor um argumento, um assunto, um tópico. Você faz uma análise também de números, uma análise da variância, da variabilidade do dado. Você pode decompor em a variabilidade natural na população, o quanto que o colesterol realmente oscila na população, e esse erro de medida da máquina que você tem, que é, né, o adicional a essa variabilidade. O X que você está medindo na máquina não é o X do indivíduo, realmente, não é o colesterol dele. É o colesterol dele mais um erro de medida. Tá bom, obrigado. De nada. Ok, pessoal, mais algum ponto, alguma coisa? Então, só confirmando, essa prova ela vai desde a segunda parte de vetores aleatórios, de vetores de variáveis aleatórias, até teorema central do limite. Isso. Passando As por provas normal, antigas, multivariada. você olha os exercícios que estão no livro, vários deles são cópias de coisas que estão nas provas. As provas antigas, muitos problemas, principalmente na última prova, são problemas em tópicos que a gente não viu. Estimador de máxima verossimilhança, regressão logística, algoritmo EM, nada disso a gente viu aqui, é assunto do curso 2. Tá? Era só para confirmar mesmo. Ok. Professor, e agora que você disse que vai dar se for dar, né, vai dar o curso, o B, só no próximo semestre, do ano que vem, né, nesse semestre agora, porque assim, essa matéria achei muito interessante, assim, o curso tem muito a ver com as coisas que eu pretendo estudar, inclusive com a minha tese. Eu consigo, talvez, manter um contato com o senhor, assim, conversar por e-mail, para talvez tirar algumas dúvidas sobre algumas coisas de aplicações, assim, desse curso que eu pretendo fazer na minha tese? Claro, você pode sempre entrar em contato por e-mail. Se o problema for grande, se requerer muito tempo, talvez eu não possa me dedicar, mas minha porta está sempre aberta para todo mundo que... E você está pegando ainda orientação, assim, de mestrado, essas coisas, ou... Eu tenho ainda, eu continuo como professor voluntário do DCC, tanto para lecionar quanto para orientar. Geralmente, aqui no DCC, eu gosto de trabalhar em parceria com algum outro colega, que são pessoas que eu respeito muito e que eu gosto muito de trabalhar com eles, por exemplo, o Pedro Olmo, o Flávio Figueiredo, o Fabrício Murai. Então, é muito comum que eu oriente, eles orientam, ou o contrário, eles orientam e eu oriento. Entendi. Porque eu também conversei com o meu orientador, o Cristiano Arbex, e a gente ainda está alinhando assim, exatamente, ele ainda está entendendo sobre o meu problema, que eu sou da área da engenharia, e às vezes eu acho que talvez você, assim, essa área de ciência de dados pode ser uma boa co-orientação, ou talvez até a orientação mesmo, e ele ser um co-orientador. Mas vamos falar isso, né? Assim, depois eu converso com o pai. Ok. Pessoal, mais algum tópico, mais alguma coisa? Ok, então, até sábado, às
Vamos fazer 9 horas, né? Não precisa ser mais cedo do que isso, não. Tá bom? Então, se for a última vez que eu estou encontrando vocês, boas férias para todo mundo. E aproveitem os poucos dias que a gente tem aí pela frente antes do próximo semestre. Muito obrigada. Obrigado, professor. Valeu, professor. Obrigado. Tchau.